Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez, edição do dia 8 de novembro. Olá, Luís Pardal, Francisco Brito e Patrícia Machado, bem-vindos ao programa desta semana. Não há dúvida sobre o tema que vamos tratar centralmente na emissão deste Sim, Não ou Talvez, e vamos utilizar este tema durante toda esta emissão. Começamos com o Francisco Brito. Francisco, António Costa pediu admissão depois de um comunicado do Ministério Público onde se referia que era referido em diversas investigações como alguém a quem se recorria para facilitar os processos. António Costa apresentou admissão durante o dia de ontem. Um primeiro comentário a este caso, como é que recebeste esta notícia e também, naturalmente, será que António Costa tinha outra saída ou não? Isso parece óbvio que não, mas como é que tu, a partir de Évora, também analisas este caso? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde Luís Matias, boa tarde a quem nos escuta. Bem, eu recebi isto naturalmente com preocupação e com uma certa surpresa, porque não esperei até que António Costa tivesse a coragem de se demitir, pelo que já vimos até recentemente nas questões que houve até de enfrentar o Presidente da República. Portanto, não considerei que ele neste momento o fizesse. Pensei que demitisse o Ministro Galamba, mas que não tivesse a coragem de se demitir ele próprio. Acho que foi o correto, acho que esteve bem nessa postura, porque acho que não havia hipótese, tendo em conta as suspeitas, tendo em conta que os visados são pessoas essencialmente do círculo próximo do Primeiro-Ministro, acho que não haveria outra hipótese senão demitir-se, até porque as suspeitas são graves. E depois também temos que ver aqui uma outra questão, é que acima de tudo, é muito importante para todos nós percebermos se estas suspeitas se verificam ou não. Portanto, eu acredito que o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República, para fazer esta acusação ou para levantar estas suspeitas, têm material forte que indicia, de facto, o Primeiro-Ministro e indicia todos os visados. Agora, eu não quero acreditar que a Procuradoria-Geral da República possa ter promovido isto tudo e não tenha factos fortes que levem, de facto, a uma acusação do Primeiro-Ministro, não é? Portanto, temos aqui consequências por causa destas visitas, está-me a faltar agora a expressão, das buscas, das investigações e das buscas, temos aqui uma consequência inequívoca política. Quer dizer, é óbvio que, havendo buscas em São Bento, que é algo que nunca tinha acontecido na nossa história da nossa democracia, obviamente que isto ia levantar aqui questões. Portanto, eu acho que, acima de tudo, é necessário apurar. Agora, isto já é muito grave. Seja por via de termos um Primeiro-Ministro corrupto, e não estou aqui a fazer uma acusação, estou a dizer que poderá ser uma das hipóteses, ou por via de termos uma Procuradoria-Geral da República que, por se calhar meia dúzia de coisas, levantou aqui uma forte suspeita. Ou seja, isto será sempre uma situação muito grave. E é uma situação muito grave que merece um esclarecimento inequívoco e merece um esclarecimento rápido. Portanto, não podemos estar aqui à espera de outro caso Sócrates, não é? De nos próximos 15 anos ter aqui folhas de jornal e sem saber exatamente o que é que se passa, ou chegar ao ponto, como aconteceu com o engenheiro Sócrates, de percebermos que havia corrupção, mas afinal não se podia julgar a corrupção, não é? Agora, de facto, é triste como estas coisas vão acontecendo. Temos registado que acontece sempre com o PS, enfim, não sei, acho que há de facto um problema, e não é uma crítica, obviamente não é uma crítica a todos os socialistas, porque não podemos pôr tudo no mesmo saco. Agora, a verdade é que parece que a cúpula socialista, e se formos ver estas pessoas em concreto, são as pessoas que também andavam a pairar à volta de José Sócrates, são sempre os mesmos, e mesmo depois de tudo aquilo que aconteceu com José Sócrates, o PS apostou nos mesmos e voltou a pôr os mesmos, praticamente nos mesmos sítios. E isto volta a acontecer. Portanto, parece-me que há aqui um problema de fundo no Partido Socialista e que nos afeta a todos nós, porque é o Partido Socialista que ganhou com uma maioria absoluta, ganhou depois de governar num processo questionável, ganhou uma maioria absoluta, ganhou a confiança dos portugueses e fez isto. Não é? Patrícia Machado, olá, boa tarde, bem-vinda a este Sim, Não, Talvez, também apanhada de surpresa, fomos todos, não é? Acho que isto é certo. Como é que recebeste esta notícia ontem de manhã, de buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro, depois esta demissão a meio do dia? A saída não poderia ser outra, e agora onde é que estamos?
Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, Luís Matias e aos colegas de painel. Sim, acho que é inevitável dizer que foi com alguma surpresa, não é? e espanto que recebemos estas notícias, que em primeiro lugar queria também sublinhar que acho que é muito importante. Nós temos vindo a assistir nos últimos anos a uma procura também de mediatização destes casos, que é natural, não é? Perante o seu anúncio, depois fica a sede e a vontade de saber mais. Acho que é muito importante apurar-se todas as responsabilidades, os factos e as consequências que daí derivarem, que têm que ser tomadas naturalmente, dando os meios, os instrumentos e a independência que a Justiça precisa para ir analisar e para dar desenvolvimento a estes casos. Seja como for, naturalmente perante suspeitas, também não estou a ver que o desfecho fosse outro. Havendo a demissão e o pedido de demissão do António Costa aceito pelo Presidente da República, sabemos que constitucionalmente não é obrigatório haver a dissolução da Assembleia da República, portanto caberá ao Presidente da República tomar essa decisão, só o fará pelo menos um anúncio público amanhã à tarde, depois de ouvir o Conselho de Estado e todos os partidos. Vamos ver o que é que o Presidente da República coloca perante isto, mas o que é facto é que o Governo, quanto mais não seja, o atual governo do Partido Socialista sai muito fragilizado e está muito fragilizado perante estes casos anunciados em termos de suspeição. E, portanto, penso que isso é inevitável, e é inevitável essa fragilização também ligada naturalmente àquilo que, diria, o país não precisava propriamente de eleições, precisava era de soluções. Perante os problemas, porque a vida das pessoas perante o anúncio do Primeiro-Ministro muito se questiona, e agora, pois a vida obviamente continua, tem que ser encontradas respostas políticas e institucionais que dêem resposta à vida das pessoas, mas o que é facto é que a vida de ontem das pessoas, dos trabalhadores, das populações em geral, não se altera, portanto, em função desta situação. E, portanto, também considero que esta fragilização não está desligada e não é indissociável daquilo que tem sido a falta de respostas aos problemas das pessoas, às suas condições de vida, desde a saúde, estado gravíssimo, até às questões da habitação, mas também dos salários e das pensões. E isto leva a que depois, digamos assim, os problemas, a ansiedade, a necessidade de ver respondidas, portanto, encontradas respostas aos problemas, cria aqui também alguma instabilidade que precisa de ser tida em conta e que precisa ser acautelada. E, portanto, se encontra os caminhos naturalmente que levem a essas melhores respostas. Portanto, vamos aguardar o que é que o Presidente diz, mas tenho a ideia que dificilmente o caminho não será a dissolução da República e irmos para eleições. Vamos ver quando e de que forma é que o Presidente da República tomará essa decisão, dizendo que também portanto, ele achas que esse vai ser o caminho do... Tenho a ideia que não será outro caminho, embora é bom lembrar que há 2 anos, tanto a chantagem que houve por parte do Partido Socialista com a cumplicidade do Presidente da República leva também a essa maioria absoluta do Partido Socialista e, digamos assim, ter a faca e o queijo na mão para desenvolver a política que temos assistido nestes últimos 2 anos. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo a este Sim, Não, Talvez. Este é mais um duro golpe no Partido Socialista. O que é que tu entendes com este anúncio, com este caso que disputou ontem? Olá, muito boa tarde aos colegas de painel. Agora sim, já estamos a ouvir o Luís. Sim. Olá, muito boa tarde aos colegas de painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. Portanto, esta é uma situação que é bastante complexa, não é? E implica aqui alguma ponderação na análise, sobretudo porque estamos a falar ainda com pouco conhecimento de alguns detalhes esses que são fundamentais, enfim, quer sobre o Primeiro-Ministro António Costa, quer sobre as outras pessoas, neste caso, que estão envolvidas, mas uma coisa sabemos, portanto, que as investigações estão a decorrer e que isto afetou, de facto, enfim, como todos sabemos, e que levou à queda de António Costa. O que eu acho é que nós não podemos afirmar, não é, que a demissão do Primeiro-Ministro, não é, digamos, uma declaração de culpa de António Costa. Portanto, é uma situação bem distinta e que António Costa deixou isso bem claro. É que há uma distinção clara daquilo que é a exigência
no Primeiro-Ministro, até de outros ministros e de outras pessoas que ocupam cargos públicos. Ora, aqui não pode haver o mínimo de suspeição. E foi colocado em causa. Portanto, através de uma nota de imprensa, portanto, da Procuradoria-Geral da República, isto é publicado. Enfim, uma frase muito vaga, que não é acusado, portanto, não é arguído, portanto, a verdade é que caiu aqui sobre o Primeiro-Ministro algum tipo de suspeição, enfim, que não se compadece com aquilo que António Costa acredita que garante estabilidade política. E, portanto, foi isso que o levou, neste caso, a admitir-se. Agora, se me perguntam assim, bem, então, e se António Costa não tivesse esta referência, não é? Portanto, nesta nota de imprensa, se não houvesse esta referência, mas que se mantivessem todas as outras pessoas, o chefe de gabinete, um advogado que é amigo de António Costa, se todos os outros estivessem, as empresas estivessem envolvidos, bem, eu tenho a certeza absoluta que seria talvez o caso mais complexo e de mais difícil, digamos, de conter a barra por parte de António Costa e, portanto, o governo ficaria fragilizado. Há essa consciência e, portanto, António Costa tomou esta decisão, na minha opinião, bem, de se demitir. Logo saiu a primeira notícia, portanto, sobre as buscas, eu partilho, enfim, a primeira percepção que uma pessoa tem, não é? Ao ler a espuma só, não é? É que, bem, de facto, isto é grave. Isto dificilmente poderá haver aqui outra hipótese que senão uma demissão. E pronto, e acabou por acontecer. Agora, não nos podemos esquecer disto, que é, isto levanta aqui instabilidade, portanto, descredibiliza a política, descredibiliza quem está, de certa forma, ligado ou não à política, seja que partido for. Portanto, depois há esta situação de os políticos e nós e os políticos, não é? Portanto, há uma separação clara de quem está envolvido na política e não há. E isso é triste. Isso não é... Bem, este é o nosso regime democrático, é uma democracia. É irmos a eleições, é estarmos disponíveis para resolver problemas, é fazer muitas vezes aquilo que é a arte do impossível, que é, enfim... Todos nós gostaríamos de receber todos melhores remunerações, portanto, sermos mais apoiados, portanto, é lidar com aquilo que é possível. Agora, temos que combater esta ideia de que são todos iguais. Nem todos os radialistas são iguais, nem todos os donos dos cafés são iguais, nem todos os vendedores são iguais, como nem todos os políticos ou as pessoas que estão a exercer algum cargo político são iguais. Portanto, isto era uma nota que eu queria deixar. A outra nota está relacionada com o campo da justiça, que é, vamos ver o que é que vai acontecer. O Supremo Tribunal, portanto, que é quem, digamos, acompanha agora o processo de António Costa, Primeiro-Ministro, que ainda será durante mais algum tempo, eu acredito que, tendo em conta o processo, tendo em conta a agilidade, que é uma agilidade diferente portanto, os Supremos Tribunais, normalmente, e tendo em conta processos urgentes e, enfim, com substância, são ágeis. Portanto, eu acredito que isto nos próximos meses, isto estará clarificado. Agora, próximos meses, que prazo é que dá? É que achas que bem, próximos meses é o quê? Bem, não próximos meses podem ser 12, por exemplo. Sim, não acredito que seja um ano. Portanto, acredito mesmo nos próximos 6 meses, isto ou antes, estará clarificado da parte do Supremo Tribunal. E, portanto, aqui entramos num patamar que é o julgamento na praça pública por parte do Ministério Público com umas consequências danosas. Neste caso estamos a falar, estou mesmo para terminar, havia uma maioria, talvez é uma rara maioria na Europa, não é, que nós temos, que cai com esta frase que levanta suspeitas da parte do Primeiro-Ministro e que não pode ser tolerável e, portanto, a justiça está aqui também em causa se este rato foi parido por uma montanha. Bem, um dos deputados eleitos aqui no distrito, o Capolas Santos, do Partido Socialista, refere que este é um caso, o episódio mais recambulesco da história da Segunda República. Diz que é um obscuro procurador e validado pela hierarquia derruba um governo democrático. Francisco Brito,
achas que já se está a perceber qual vai ser a política, o que é que vai ser dito pelo Partido Socialista também, depois do PSD ontem ter dito que, ter-se referido ao PS como uma organização partidária que estava metida em vários pântanos, em 3 pântanos desde 2022. Não tratou como um partido, mas uma organização. E uma organização que todos nós, aliás, até muitas vezes referida por este país fora como o polvo, não é? Porque precisamente por esta questão da forma como muitas vezes até está nas próprias instituições, e nós sabemos disso porque conhecemos isso a nível local, conhecemos isso também a nível nacional. Eu acho que essas declarações do deputado Capolas Santos, sinceramente, não dignificam o Partido Socialista, que nesta altura deve ter uma postura um bocado mais humilde e de perceber exatamente e de assumir os problemas que tem dentro, porque é assim, o caso Sócrates passou pelos nossos dias e passou pela nossa sociedade como um caso que até, de certa forma, desdramatizou a corrupção em Portugal, não é? Ou seja, dá-se um bocado por certo, pronto, estas coisas acontecem, olha, tivemos um tipo que fez lá uns negócios estranhos, se calhar ganhou uns cobres, tinha uma vida de luxo. Mas é um caso que dura há 9 anos e ainda não deu em nada, e não deu em nada. Agora, justiça, mas isso é dramático, e não deu em nada, mas nós já tivemos factos concretos que haveria indícios fortes de corrupção, não poderiam ser julgados porque tinham prescrito. Isto leva-nos para outras questões que eu não vou abordar aqui, porque toca na questão da justiça e da falta de celeridade da justiça e de competência. Agora, a questão aqui é, o Partido Socialista tem este caso, portanto, o Partido Socialista sabe, até melhor do que todos nós, e digo Partido Socialista, da cúpula do Partido Socialista, naturalmente, as pessoas que estão no Nacional, na organização no Nacional, não propriamente nas concelhias e nem nas distritais, mas as pessoas que estão no Nacional do Partido Socialista sabem perfeitamente com o que é que estão a lidar, sabem perfeitamente com o que é que estas pessoas estão envolvidas. Agora, não vamos ser ingênuos e dizer que ninguém sabia no Partido Socialista que Diogo Lacerda Machado tinha assim uns negócios estranhos ou já andava metido assim numas coisas suspeitas. Quer dizer, sabem disso, não é? E, no entanto, ele andava por lá e era próximo. Quer dizer, estas pessoas, isto é conhecido. Isto é conhecido. Agora, porquê é que estas pessoas se mantêm, não é? O que é que estas pessoas sabem? Até outra questão, como é que o ministro Galamba se manteve, depois da situação toda da TAP e daquela situação toda no Ministério, como é que se manteve em funções, não é? Isso ele já levantou suspeitas, não é? Em que é que ele pode estar metido para realmente o terem que segurar, não é? Isto, é assim, são questões que de facto nos ficam, e eu acho que aí apela que o Partido Socialista tenha essa humildade de perceber que tem de facto problemas graves internamente e de os assumir e de os resolver, porque não é com certeza a manter exatamente a mesma estrutura e as mesmas pessoas que vão conseguir resolver estes problemas. Portanto, também não percebo muito bem o que é que um deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Évora depois consegue defender nesse aspecto, porque acho que, acima de tudo, é um assunto que deve ser tratado no Nacional. Eu desconheço se Capolas Santos tem algum cargo no Nacional, mas creio sim, mas é um deputado eleito aqui. Os deputados eleitos no distrito devem pronunciar-se. Devem pronunciar-se, acima de tudo, pelo distrito. E a questão é estranha quando no distrito não se pronuncia e depois vão-se pronunciar por estes casos. Francisco, mas sim, acho claro. Não, mas estás a perceber, eu percebo o que dizes. Mas um político é um político, não é um político só daquele dia, ou daquele momento, ou daquele espaço. Não é um político... Tem de ser um político corpo inteiro, acho eu. Claro que sim, mas a questão, e acho que as pessoas percebem o que é que eu quero dizer, acho que faz sentido que as pessoas também sejam políticos todos os dias, não sejam políticos só dia sim, dia não é? Portanto, acho que aí deve haver uma linha mais contínua. Patrícia, o Francisco fala da necessidade do PS, um partido que tem estado, um dos partidos de poder do nosso país, olhar para dentro. Isso é um desafio que existe neste momento, por exemplo, que o Partido Socialista tem de ter. Como é que tu também vês ou analisas, ou comentas esta primeira reação que surge, e até quase que já se adivinhava um pouco a partir das palavras do Primeiro-Ministro no discurso em que anunciou a sua demissão, quando faz aquela referência que é um comunicado, confirmou no gabinete de imprensa do Ministério Público aqui um início o adversário está identificado também politicamente, que é o próprio Ministério Público. Bem, eu acho que estas situações põem-nos muitas vezes, lá está, a desviar as atenções daquilo que precisávamos de concentrar. Sobre a necessidade de apuramento não há qualquer dúvida. Estamos a falar sobre, naturalmente, até ser acusação comprovada, estamos a falar de suspeitas e, portanto, sobre elas têm que ser dados todos os meios, independência à justiça e condições para serem apuradas
todos os fatos, todas as suspeitas e tiradas as consequências em função daquilo que se venha a apurar. E, portanto, sobre isso acho que não há dúvida nenhuma. Portanto, se há suspeitas, se há dúvidas, a Justiça tem que desenvolver os procedimentos e, naturalmente, envolvendo as pessoas que envolvem, dificilmente não se tornará público. E o tornar público tem este tipo de consequências, quer levou à admissão do Primeiro-Ministro, constitui desarguidos um conjunto de pessoas e, naturalmente, agora a expectativa do que vai acontecer. Mas, dito isto, e que seja dada toda a atenção, eu acho que a gente precisa depois de se concentrar naquilo que é preciso, digamos assim, quem tem cargos políticos e quem tem funções políticas se devem concentrar. E aí também faz a diferença daquilo que é estar na política para se servir a si próprio, que infelizmente assistimos a casos desses, e não são assim tão poucos, e não são só num partido, diria, não são só no Partido Socialista. Quem é que está na política para servir os seus interesses e quem é que está na política para servir os interesses do país e dos portugueses. E eu também sublinho aqui esta ideia de que nós precisamos contrariar, já discutimos isto a propósito de outros casos, precisamos de ajudar muito a partir da ação concreta e da nossa atitude no dia-a-dia, enquanto pessoas envolvidas na vida política, para que se desmistifique e se contrarie esta ideia, que depois é pasto para populismos e outras dinâmicas, de que a partir de problemas concretos e da instrumentalização de casos reais ou suspeitos, se desvia a atenção e a ideia de que são todos iguais, que isto a política são todos um bando de corruptos, e portanto nós precisamos, porque a nossa vida democrática e aquilo que é a defesa do nosso regime democrático também disso depende, e eu acho que é importante que cada um, a partir da sua prática, do esclarecimento das populações, possam também fazer ver isso. Que o que está em causa é como é que se responde aos problemas concretos das pessoas, que interesses é que estão a ser servidos a partir das opções políticas que cada um faz, e aquilo que, pelo contrário, aliás, este caso em si é bem disso evidente. E volto a dizer que está tudo no campo das suspeitas. Mas, independentemente destes processos gravíssimos, se vierem a ser comprovados de corrupção, o que está aqui bem evidente é que isto são negócios que servem grandes interesses. Estamos a falar da questão lá do data center, né, de megas centrais solares, as questões do hidrogénio, para a região, no concreto. As questões do hidrogénio, umas que são neste processo, mas outras que também conhecemos, né? Do hidrogénio, do lítio, do data center, o capital intensivo que temos falado aqui tanto, estão a servir que interesses. As opções de tomar estas medidas que sucessivos governos do PS, sim, mas também do PSD-CDS, em dar resposta a estes mega projetos, que interesses é que estão por trás nisto? E nem estou a falar só de aspectos de corrupção. É ao serviço de quem é que estão? É de facto da região, das populações, de quem lá vive e trabalha, ou tem outros interesses de facto, como a gente está a assistir nisto, por trás, REN, Galp, portanto, quem é que está a servir-se e quem é que está a beneficiar disto? E, portanto, queria também sublinhar muito isto, que é nós precisamos de, a partir o que as pessoas precisam é de ver respondidos os problemas concretos. Porque enquanto não forem vistos respondidos esses problemas concretos, naturalmente, depois basta chegar ao palanque, gritar e dizer, quem gritar mais alto e dizer isto está uma desgraça, que as pessoas naturalmente, como não está fácil para a vida de cada um e como aquilo que se assiste depois por parte dos principais protagonistas, António Costa, mas não só, que é, portanto, a propaganda disfarçada e que não tem... não é compatível com aquilo que cada um sente no dia-a-dia, leva a alguma desvalorização, que é perigosa para depois aquilo que é a defesa naturalmente do regime democrático e das respostas de uma política alternativa. Precisamente por isso, não seria conveniente existir algo já mais palpável sobre o Primeiro-Ministro, num caso destes, quando se envolve o nome do Primeiro-Ministro e, ao fim e ao cabo, não se sabe mais nada? Eu não vou fazer aqui um reparo. Eu não percebo nada de justiça, do ponto de vista de procedimentos, mas, como qualquer leiga, parte do pressuposto que para iniciar um processo, naturalmente, têm que ser instituídos e conhecidos, as pessoas têm que saber do processo, mas há determinados procedimentos que naturalmente não se vai escancarar para poder obter as provas necessárias. Portanto, claro que estamos, e por isso é que é um processo à parte, estamos a falar de uma pessoa que não é qualquer um dos outros, portanto estamos a falar do Primeiro-Ministro com o que isso implica,
Mas havendo, aliás, como ele próprio disse, a mínima suspeita de envolvimento, dificilmente ele poderia fazer outra coisa. Portanto, como é que o Ministério Público ou qualquer entidade, se há o seu nome envolvido em várias matérias, se há indícios de suspeita, naturalmente que isso tem que ser investigado. Portanto, não é por ser Primeiro-Ministro que isso se esconde, não é? Pronto, agora esperamos e acreditamos é que depois a Justiça terá os meios e as condições, e eu tenho esta crença. Quanto mais mediatizados são os casos, mais difícil é à Justiça a celeridade. Porque sabemos e temos provas disso relativamente a outros casos. Eu aqui pergunto ao Luís Pardal, há pouco dizia que o processo no Supremo será mais rápido. Com aquilo que nos diz a Patrícia, será que isso vai acontecer mesmo? E também há aqui uma questão que a Patrícia deixa em aberto, que é, lembra aqui a tal questão da mínima suspeita, independentemente daquelas 3 frases que António Costa refere, quando o chefe de gabinete é tido, um ministro constituído de arguido, um consultor conhecido da sua relação próxima com o primeiro-ministro também detido, seria difícil, ou não seria provavelmente necessário sequer as 3 linhas, não? Bem, isso é outra leitura já. O que é que acontece? Portanto, uma coisa está certa. A admissão do Primeiro-Ministro, seja lá, enfim, qual for a consequência... Mas tu achas que pode haver aqui também aquilo que Sim. parece dar a entender, agora já até por estas palavras que aqui trouxe há pouco, que há uma perseguição ao PS? Bem, eu não sei se há uma perseguição ao PS, aliás. Também, colocando as coisas nesses termos, dá a ideia de que, enfim, que o PS são todos santinhos. Não, no PS não são todos santinhos, no PSD, na CDU, portanto... agora, a situação aqui é, tem que se investigar e tem que se concluir e penalizar se for o caso. Ora, há uma coisa que nós sabemos, que é, há uma distinção clara daquilo que são os outros, até já arguidos e tudo mais, de António Costa. António Costa, há uma suspeição, não é? Que a frase do Ministério Público, ela até é muito, enfim, muito redonda, não é? Portanto, a sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto supracitado, não é? Que é esta a referência, e isto não tem consistência probatória. Portanto, isto é um saco cheio de nada, e que terá que ser esclarecido. Pronto. Isto levou à queda do Primeiro-Ministro. Foi como eu disse há pouco. Isto é uma situação diferente daquilo que é o seu chefe de gabinete, um advogado, portanto, os outros. Nesse processo, com certeza que a Justiça, infelizmente, será mais lenta. Agora, no caso António Costa, a minha convicção é que o Supremo Tribunal vai agir rapidamente. Agora, e depois daí vamos tirar conclusões, não é? Agora, esta suspeição também da parte do Ministério Público, que algumas pessoas possam levantar, também não é saudável. Não é nada saudável. E, portanto, nós temos é que ter confiança naquilo que é o Ministério Público, nas acusações que faz, quando faz na sua consistência, porque, enfim, isto tem impactos e, neste caso, vai ter impacto nos portugueses. Aquilo que não podemos fazer é tomar todos pela mesma rama, que é comparar Sócrates com Costa e o governo de Sócrates com o atual governo. Enfim... Não, as pessoas estão lá os mesmos. Pois, enfim, estão lá os mesmos, está bem? Estão algumas pessoas que tiveram nesse governo. António Costa também teve, portanto... agora, não podemos é tomar tudo pela mesma rama, senão caímos nesse erro. Só também temos que dizer, Montenegro também está, de certa forma, envolvido no caso Vortex, não é? E vamos ver o que é que vai acontecer com isso. Portanto, isto abana aqui e coloca António Costa bem, coloca aqui, como já a fasquia está alta, no sentido em que não pode haver um mínimo de margem de dúvidas. E, portanto, isto vai colocar, inclusive, os próximos candidatos, portanto, todos vão estar todos sobre um grande escrutínio, enfim, não poderia ser de outra forma, mas corremos o risco quando não se é consistente o suficiente nas acusações que se fazem. Perante este cenário que já aqui descrevemos, temos também um orçamento aprovado na Generalidade, tem ainda 2 votações pela frente, um conjunto de decisões que têm de ser
tomadas na governação do país. Francisco, estamos a falar um dia antes do Presidente da República se dirigir ao país e dizer qual a sua decisão, e estamos a falar no dia em que o Presidente da República começa a receber os partidos. Percebemos que o PSD vai pedir eleições antecipadas. Achas que esse vai ser o cenário? É o cenário óbvio de escolha de Marcelo? Eu acho que não é só o cenário óbvio, é o cenário justo, porque estamos a falar não só desta situação toda que envolve o Primeiro-Ministro, envolve o Ministro das Infraestruturas, envolve pessoas do Governo, mas estamos a falar também de um quadro em que temos um Serviço Nacional de Saúde completamente a cair aos pecados, com problemas graves, este mês principalmente. Temos uma situação até de negociação com o Ministério da Saúde que não tem tido ainda resultados palpáveis. Aliás, hoje deveria ter acontecido uma reunião, foi cancelada. Sim, e teoricamente... mas eu penso que já foi remarcada uma reunião, ou será para esta tarde ou para amanhã. Sim. Creio que já houve uma remarcação. Mas a questão é que temos um quadro, de facto, do país. Temos a justiça no estado em que está. Ainda ontem houve desenvolvimentos em relação à não aceitação dos termos dos oficiais de justiça e de um novo pedido de reunião com a ministra. Quer dizer, temos um país completamente a cair aos pecados e que isto também é reflexo e que acaba por refletir todas estas decisões, não só do Primeiro-Ministro, que eu acredito que se tivesse de vento em popa com um governo cheio de bons resultados, se calhar não cairia assim tão facilmente. Mesmo havendo estas suspeitas, ele sentindo-se de consciência tranquila, não sei se ele se demitiria assim com esta facilidade. Duvido que se demitisse. A questão é que tem de facto um governo cheio de problemas, com uma maioria absoluta que já teve demasiados casos, como nós todos sabemos, uma maioria absoluta extremamente fragilizada, se calhar até a primeira da história portuguesa, fragilizada a este ponto, e a verdade é que não há soluções, quer dizer, neste momento não é possível... Achas que o Presidente da República só tem uma escolha? Dissolver a Assembleia? Vamos ver qual é que poderia ser o quadro possível. Chamar uma das pessoas que está no governo, ou Medina, ou Ana Cristina Mendes, ou uma dessas pessoas para seguir em frente com este governo extremamente fragilizado. Quer dizer, o Presidente da República é uma pessoa que percebe muito de política, não é? Percebe muito de qualquer um de nós. Está há muitos anos nisto. Sabe perfeitamente que isso não é válido, não é? Não há ninguém neste momento no Partido Socialista preparado para agarrar neste governo como ele está. Há quem fala em Mário Centeno, por exemplo. Não faz sentido, quer dizer, mas não faz sentido porque não é só preciso ser tecnicamente bom, é preciso todo o enquadramento, é preciso estar por dentro dos processos. Mesmo a ministra Ana Catarina Mendes ou a ministra Mariana Vieira da Silva, que estariam mais dentro dos assuntos que são centrais àquilo que é a governação, não me parece que estejam capacitadas de conseguir aguentar todos estes problemas, até porque nós sabemos que se o governo não cair, todo este mediatismo se vai adensar. Portanto, o que é que vai acontecer? O Ministro Galamba vai continuar? Quer dizer, então, o que é que acontece aqui? Não é possível. Nós sabemos que a situação é, de facto, muito frágil. Portanto, parece-me que é óbvio que o Presidente da República terá que convocar novas eleições, o que também é triste, porque parece que temos agora ciclos políticos de um ano e meio num ano e meio, ou de 2 em 2 anos, e isso também é preocupante para o país. Não estou só a falar do óbvio, que é o custo de umas eleições, e quanto é que isso custa, porque custa muitos milhares de euros, milhões de euros ao país, mas a verdade é que não temos estabilidade. E os portugueses queriam essa estabilidade. Os portugueses votaram nessa estabilidade. E essa estabilidade não aconteceu, o que também descredibiliza, não só por estes casos todos, mas só este facto, esta questão dos portugueses darem uma maioria absoluta a um partido, independentemente de qual partido era, e depois não acontecer essa estabilidade e de andarmos todos os dias com casos e casinhos na comunicação social, faz com que as pessoas ainda descredibilizem mais da política e de todos os partidos, porque é algo que afeta todos de uma forma geral, e que, de facto, não pode ser bom para o nosso país, não nos ajudará, com certeza, a fazer alavancar a nossa economia, não nos ajuda a ter credibilidade externamente, principalmente nos mercados, que é algo que afeta depois o nosso dia-a-dia, afeta os salários, afeta as pensões, afeta tudo, não é? Patrícia, e a CDU, por exemplo, também, eu fiquei com dúvida se vai dizer claramente ao Presidente da República que quer eleições antecipadas, que acha que é o melhor cenário, mas dos outros partidos fica com essa percepção mais clara. Mas no teu entendimento pessoal, naturalmente, o que é que achas que Marcelo pode decidir? Ou se tem alternativa? Quando se fala que tem várias alternativas, parece que não tem alternativa. Bem, o PCP, pela voz do seu secretário-geral, foi claro ontem nas declarações que fez. Portanto, obviamente que do ponto de vista constitucional não é obrigatório,
não é? Dissolver a Assembleia da República e convocar novas eleições, mas que perante esta situação, que entende que naturalmente é o caminho mais que está à mão, tanto e que é necessário. Embora também reafirmasse, como coloquei há pouco, de que obviamente o país não precisava disto, o país não precisava de eleições, precisava era de soluções. E aqui e ali, aliás, o Francisco agora voltou a colocar essa questão em cima da mesa, que eu acho que é perigosa, porque nós estamos perante esta situação, perante os casos que aconteceram. Mas seria um erro nós partirmos, e está-se bem a ver, não é? O aproveitamento que vai ser feito disto, aliás, como foi, recordo, há 2 anos, que em vez de optar o Partido Socialista por dar resposta a problemas concretos, como na altura foi bem evidenciado, que era já o alerta relativamente a salvar o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, entramos numa espiral de chantagem. E agora o Francisco tornou isso claro, naturalmente, esta ideia da chantagem perante as pessoas, que é, portanto, isto devido às malfeitorias deste ou daquele, portanto, e agora temos que ter atenção, porque precisamos, uns vão falar em estabilidade, outros vão falar em necessidade de romper com determinados ciclos, outros vão dizer que nós é que fomos bons e, portanto, temos que retomar, outros ainda vão dizer, pronto, que isto é tudo uma bandalheira e, portanto, temos que pôr ordem nisto e tal, portanto, vamos lá. E, portanto, é um perigo esta questão dos portugueses começarem a sentir chantageados ou com medo, quando, sim, estamos a falar de instabilidade, mas é esta instabilidade no dia-a-dia das pessoas. E, independentemente, quando forem as eleições, estão em querer, vamos ver, não é? Ele, de facto, tem várias opções, não é? Pode, do ponto de vista de calendário, ter outro tipo de perspectiva e de interesse. Mas estou em crer que isto não aguenta muito tempo, não é? Do ponto de vista estamos a discutir um orçamento de Estado, como é que vai ser, que medidas é que vão sair dali. Achas que pode chegar ao fim essa discussão e essa votação? Vamos ver. É claro que isto é contraditório, não é? Porque naturalmente, indo para eleições, estamos a aprovar um orçamento, quer dizer, o Partido Socialista tem maioria, não é? Portanto, já foi aprovado na generalidade. A questão que aqui está de fundo é quem lá está, aqueles 230 deputados, neste processo, independentemente de haver governo ou não, nos próximos meses, há governo sempre, nem que seja, portanto, temporário, até tomar posse o novo. Que opções é que tomam? Que contribuições é que dão para contrariar a instabilidade da vida das pessoas? Habitação, salários, pensões. As questões, naturalmente, daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, quais são as opções? E a gente tem visto, não é? E temos visto aquilo que é, quer da política do governo maioritário, que só foi maioritário devido a essa chantagem há 2 anos, as opções que tem tomado, que não é dar respostas sustentáveis, estruturadas, a defender estes direitos, mas também temos visto a opção de outros que agora se apresentam como alternativa, que é bom recordar o que fizeram quando lá estiveram, mas que também é uma sucessão de vir ao disco e toca ao mesmo da sucessão de política de direita. E, portanto, nós precisamos, resistindo a essa chantagem, afirmar muito a necessidade de uma política alternativa que responda efetivamente aos problemas das pessoas, que é isso que há anos, como não é respondido, descredibiliza a política. A corrupção naturalmente tem que ser combatida e descredibiliza muitíssimo. Mas aquilo que tem influência no dia-a-dia das pessoas é as suas condições de vida, se têm trabalho, quanto é que sobra de mês ao fim do salário ou da pensão, se têm respostas no Serviço Nacional de Saúde ou se são obrigados, quem tem dinheiro vai ao privado, quem não tem não vai. Da escola pública, da habitação, com o drama que se está a passar na casa de milhares de famílias neste país. Portanto, e é sobre essas respostas que, não sendo dadas, vai descredibilizando. E nós precisamos defender este regime democrático e a melhor forma de o defender é, naturalmente, defendendo os interesses do país e defendendo os interesses de quem nele vive e trabalha. E, portanto, acho que é um risco muito grande entrarmos já. Eu percebo o Francisco Brito, não é? E não estou com isto a defender o PS. Portanto, porque acho que, de facto, corroboro com muitas preocupações que aqui estão do papel do PS, de ter sempre dado a mão aos grandes interesses, e este é um dos exemplos que aqui estão, independentemente dos casos. Não, o PSD nunca faltou a mãozinha dada, claro. E braço e cabeça relativo. Olha, a questão da baixa do IVA da eletricidade.
Quando virou o bico ao prego, não foi baixo porque o PSD não quis. A questão dos professores, as questões dos aumentos de salários. Portanto, o PSD nunca... Estás a dizer da reposição dos salários nunca, não. Na legislatura que se tivesse votado, ao lado do PCP, estava resolvido o problema das carreiras e do tempo de serviço perdido. Portanto, aqui a questão é, nunca faltou a mão do PSD, por mais que eles gritem que não é assim, quando o PS não tinha maioria absoluta. Também nunca faltou o apoio do PCP naquilo que era avanço. Sobre isso não há dúvida. O PCP Luís Pardal, não tenho o Presidente da República só tem então uma escolha possível. Entendes isso? Não, ele tem mais. Portanto, enfim, temos que reconhecer até amanhã, até ao final do dia da manhã, todos os campos estão em aberto. Um dos cenários que também que se começa a abordar é a possibilidade de um governo de iniciativa presidencial. Existindo uma maioria, mas existe uma maioria parlamentar estável, digamos assim. Pois, exato. Mas portanto, não é uma solução. Bem, possível, não seria a falta de pessoas competentes que estão eleitas na Assembleia da República e por essa via, portanto, que, enfim, num período de transição, no limite, não pudesse governar, enfim, fala-se de Augusto Santos Silva, de José Luís Carneiro, portanto, num cenário, digamos, de substituir o Primeiro-Ministro por alguém que mas isso num cenário de convite ao PS para formar novo governo. Não é? Exatamente. Pronto, esse é um cenário. Se me perguntam se eu acredito que será essa a escolha, creio que não. Mas o Partido Socialista está preparado para, com pessoas capazes para poder assumir se essa for a decisão do Presidente da República. Agora, a minha convicção é que muito provavelmente não será essa a escolha e, portanto, vamos para eleições. Será decretada a dissolução da Assembleia da República. Espero, para bem de todos nós, para a estabilidade das instituições, que se aprove este Orçamento de Estado, porque, bem, nós não nos podemos esquecer que estão fundos comunitários em causa, que poderem estar fundos comunitários em causa, o aumento das pensões, aumento de rendimentos, aumentos salariais. Portanto, é importante não adicionar mais instabilidade ainda ao país e, portanto, bem, no limite do mal ao menos, e eu acho que a CDU depois aí também quase que se toca, não é? Toca-se ao fim e ao cabo, depois, enfim, com o Chega, com determinado tipo de discurso. Quer dizer, no fundo, o que nós precisamos agora é de minimizar todo o impacto nos portugueses. O mais razoável é que este orçamento seja aprovado. Do mal ao menos, no limite do mal ao menos. Teremos tempo depois, numa próxima legislatura, o próximo governo fazer as alterações que entender, enfim, com algumas limitações, mas que tem muita margem para fazer, ainda assim, alterações ao orçamento. Agora, aquilo que nós precisamos é, a partir sobretudo de quinta-feira, nós precisamos de um foco. E precisamos que todos os partidos, não só o PS, mas todos os partidos, tenham um foco em apresentar-se aos portugueses de uma forma séria, que os próximos meses sejam meses de discussão política e que, sobretudo, se reconquiste ou se reafirme, neste caso o PS, que reafirme a confiança dos portugueses. Ora, isto será um grande desafio, será um desafio interno, neste caso do Partido Socialista, que rapidamente tem que criar aqui uma frente comum, digamos, de estabilidade partidária, para que, com isso, se conquiste também a estabilidade em termos nacionais. Não nos podemos esquecer que o nosso país, quer se queira, quer não, obviamente que não nos podemos esquecer das dificuldades que estamos a passar ao nível da saúde, ao nível dos professores, enfim, e noutros setores, mas, em termos económicos, nós estamos num bom caminho. E, portanto, se houve essa recuperação, se há essa estabilidade em termos económicos, então o Partido Socialista tem que se apresentar nas próximas eleições com um vínculo maior naquilo que é, por exemplo, recuperações salariais. Portanto, isso tem que acontecer. Enfim, temos de nos deixar aqui de lado determinadas, enfim, forçar barras, que foi aquilo que tem vindo a acontecer também em termos dos professores, em termos dos médicos, mas não nos podemos esquecer de outros profissionais de saúde. Temos que, de facto, recuperar ainda mais rendimentos nas famílias, mas para isso
em primeiro lugar, antes de discutirmos isso, agora o Partido Socialista tem que se resolver internamente. Eu acredito que, enfim, há vários nomes em cima da mesa, há incontornavelmente Pedro Nuno Santos, como sabemos, tem que se decidir rapidamente para que exista espaço para os próximos meses, porque eventualmente, isto é só uma suposição, mas poderemos ter eleições em final de fevereiro, princípio de março, e portanto, isso a acontecer, o tempo passa a correr. Outros nomes têm em cima da mesa, José Luís Carneiro, não tem sido muito falado, mas também era um nome que também é muitas vezes discutido, mas que vamos ver os próximos dias, que é Marta Temido. Marta Temido também tem vindo a fazer uma consolidação em termos da Federação do Partido Socialista em Lisboa, portanto, vamos ver como é que tudo isto se posiciona. Agora, é importante que o PS se foque nesta reconquista e vamos ver como é que estarão outros partidos políticos. Acho que já não temos muito mais temas, podemos fazer essa análise. Pois o Luís Pardal tirou-me aqui o modo da última ronda, que era essa, se o... Ou introduziu mas introduziste também e levaste a discussão para um ponto pertinente que tem sido abordado muitas vezes, que é em que condições é que estão os partidos da oposição também para disputar eleições nesta altura. Estamos a meio de uma legislatura, quer dizer, um momento vá de onda para baixo, digamos assim, podemos dizer, porque daqui sim para a frente começar a subir e a aumentar a crítica e a participação, etc. E disso também se diz muito que à direita não se vê uma alternativa, muito numa crítica a Luís Montenegro. Francisco Brito, quem é que está melhor preparado para ir a eleições num cenário destes? Isto, como apanhou todos de surpresa, será que estão todos por igual? Quem é que pode tirar maior benefício de umas eleições antecipadas a nível partidário? Dos partidos que existem então e que estão representados na Assembleia da República. Bem, há aqui uma questão, eu acho que as pessoas falam um bocadinho por aquilo que vêm ou não vêm na comunicação social e principalmente nas televisões. Portanto, Luís Montenegro obviamente está preparado, tem apresentado propostas, tem sido líder da oposição, tem bastante conhecimento daquilo que é a Assembleia da República, das suas dinâmicas, das suas necessidades, de como é que tudo funciona. Está num partido que está preparado, que foi sempre a solução para o país, que nem sequer teve propriamente a oportunidade de criar grandes mudanças para além daquilo que foi escrito por José Sócrates e pelos seus assessores, alguns até que entretanto já foram detidos, mas que inscreveram no documento da Troika imposições que depois o PSD teve que executar, mas para além disso, de facto, tinha uma equipa muito capacitada e que poderia ter introduzido de facto muitas mudanças para o país. E esse conhecimento continua no PSD e o PSD continua preparado para o fazer e com certeza que também os portugueses conseguirão validar isso. Pode ser o maior beneficiário de umas eleições antecipadas? Pode ser, porque quer dizer, sendo o líder da oposição, teoricamente, numas eleições antecipadas será o maior beneficiário. Eu não quero acreditar que os portugueses, depois daquilo que estão a ver nas televisões, vão dar votos ao populismo, vão dar votos à extrema-direita ou à extrema-esquerda. Aliás, a tendência, eu até percebo as palavras da Patrícia aqui, já nas acusações, ao PSD tentar, de certa forma, antecipar aquilo um bocadinho que será a campanha do PCP, tentar cavalgar em cima da destruição dos outros, para tentar abater aquilo que será o desaparecimento e a retoma daquilo que é um partido que, no fundo, nunca deixou de ser um sindicato e, portanto, voltará naturalmente a essa posição. Não é preconceituoso, vocês fundem-se muito, aliás, CGTP e PCP nem se percebe bem a diferença. Mas a verdade é que têm tendência a ir novamente por aí, até porque muitas vezes aquilo que apregoam de combater a precariedade e tudo, depois não é bem aquilo que fazem quando têm a oportunidade de combater. Aliás, vejamos os quantos precários há na Câmara Municipal de Évora. Portanto, por aí acho que a esquerda vai levar um grande tombo. O Partido Socialista vai depender muito de quem vai apresentar para estas eleições. Claro que pode ir buscar alguma personalidade que não tenha sido nunca envolvida em escândalos. Naturalmente não será Marta Temido, até porque já disse que não está disponível. Também já passou por escândalos e graves, apesar de não terem sido mediáticos, mas foram situações graves e que ela, como ministra, naturalmente tinha a sua responsabilidade. José Luís Carneiro parece uma pessoa
que não tem assim muitos, nunca teve muito alarido, também não conheço se terá capacidade de disputar umas eleições destas. O PSD, toda a gente sabe que irá apresentar Luís Montenegro, que é a pessoa neste momento que trabalhou e que se preparou para ser Primeiro-Ministro, e vamos ver o que é que acontece à direita. A Iniciativa Liberal com tendência a subir, o Chega, é assim, se as pessoas não quiserem ter mais escândalos na televisão, com certeza que perderá votos, porque não tem soluções, não tem pessoas, não tem propostas, vive de acusações baratas e vagas e de ter atitudes tristes na Assembleia da República. Quando disse que queria mudar o sistema, vem corroer o sistema, portanto a corrosão não é propriamente uma boa forma de mudança, portanto também me parece que não será a solução para os Patrícia, e tu, quem é que achas que está melhor preparado para enfrentar estas eleições? O Francisco vaticina aqui umas eleições em que a esquerda tem... Não é novo. Depois eles, coitados, levam com a realidade a contraria. Pode ser a mais prejudicada numas eleições. Só antes de entrar por isso, só muito rapidamente, só para um esclarecimento. Quando há pouco coloquei a questão do orçamento, a gente precisava de facto de um orçamento aprovado, que respondesse aos problemas das pessoas. E quando fiz o apelo dos 230 que lá estão, é que de facto, olhem, porque ele foi aprovado na generalidade, está na especialidade, há muito espaço para melhorar e, portanto, podem contar com o PCP daquilo que for para dar respostas positivas. Como ele está, obviamente não é, mas vamos ver o que é que o Presidente da República... Portanto, não é nesta lógica de quanto pior, melhor. Nada disso. Pelo contrário, volto a dizer, o país não precisava de eleições, precisava era de soluções. Mesmo num cenário desses, que seria conveniente existir um orçamento... Depende de que orçamento, sim, não é todo o custo. Mas entendes que seria melhor ter um orçamento definido e aprovado do que... Depende do orçamento. Como ele está, de facto, continua a agravar a situação. Mas continua a agravar a situação. Sim. Veja-se o SNS, que mais de 50% do orçamento da saúde vai direito para os privados. Mas não digo mais. Relativamente a essa questão, eu acho que é bom reafirmar e até recordar, porque as últimas eleições acho que foram um exemplo disso, de que as eleições legislativas não são eleições para eleger Primeiro-Ministro. As eleições legislativas, ao contrário do que se procura depois mediatizar com a história da... Mas tem sido muito assim, não é? Até o Presidente da República frisou isso, não é? As eleições legislativas no nosso sistema democrático não elegem Primeiro-Ministro, elegem 230 deputados, que são eleitos a partir de círculos eleitorais. Neste caso, o Distrito de Évora elege os seus temos apenas 3 deputados, quando temos este território todo, mas temos apenas 3 deputados. E é isso que a população de Évora vai ser chamada, como a população dos outros distritos todos. Portanto, isto é importante recordar, porque lembremos o que aconteceu nas últimas eleições, que a tal chantagem, o tal medo da direita, que já, fez com que se elegesse um deputado da direita. Portanto, neste caso, o PCP deixou de ter um deputado, João Oliveira, eleito na Assembleia da República. Mas isto acho que é importante sublinhar, e é dessa correlação de forças que se forma um governo. E já tivemos a experiência, de facto, não havendo uma maioria absoluta, havia uma maioria parlamentar que, se naquele caso o PS quisesse, poderia dar saltos significativos, interrompendo o caminho que o PSD e o CDS. E é bom recordar que o Francisco e o PSD usam muito esta ideia, que foram forçados a fazer uma política de desgraça para a vida dos portugueses, e sendo verdade que havia, lá está, vira ao disco e toca ao mesmo, uma sequência também de exercício de política de direita por parte do Partido Socialista, nas últimas eleições de 2015, em que já não havia a questão da Troika, havia 300 milhões de previstos de corte das propostas do PSD com o CDS, mas neste caso do PSD, na Segurança Social. Portanto, 300 milhões de cortes no caminho de cortes nos pensionistas, para não falar da saúde e para não falar de outras coisas. Portanto, aí já não havia o estrangulamento da Troika. Portanto, são opções políticas. Mas também não os receberam. Portanto, aqui a questão, iniciou-se um caminho de recuperação que não foi mais longe porque o PS não quis e porque sempre foi necessário. Mas não há dúvida, não há dúvidas, naturalmente, que a vida comprova, não é? O que são as propostas de uns, o que são as propostas de outros, o que é o posicionamento de um outro aspecto que queria sublinhar é que o PCP não é um partido de protesto, é um partido de proposta. Naturalmente está sempre ao lado daqueles que, do ponto de vista da justeza da reivindicação, mas não é um partido, porque esta ideia também de colar o PCP um partido de protesto é tirando a ideia de que o PCP pode ser parte da solução. E o PCP está preparado, naturalmente, para ir a eleições.
E ao contrário da vontade que eu percebo que é genuína, se há coisa que é genuína e que eu reconheço no Francisco, mas também no PS, naturalmente, é esta ideia que já foi vaticinada desde que o PCP existe, que vai desaparecer. Acho que as eleições da Madeira deram bem a prova de que o PCP não desapareceu. Então consideras que a pelo esquerda contrário, tem uma cresceu. palavra a dizer nestas eleições As pessoas é que vão futuras? dar a palavra, Sim, mas há uma questão... Mas vaticinas que a esquerda não perderá espaço. Eu não sei o que é que estás a referir de esquerda. Junto Pronto, o mas, Bloco de Esquerda, o livre Bloco de Esquerda, o que é que é PCP, para ti esquerda? até ao Pronto. PS. Porque o PS tem exercício de política de direita, sendo naturalmente intitulado como um partido de esquerda. Sim, mas eu acho que esclareci o que é que eu estava a categorizar. Podemos passar ao Luís, já ter adiantado. Aqui a questão que aqui estou a colocar é que o PCP está preparado para eleições, embora achasse que o país não precisava delas, e naturalmente bater-nos por aquilo que é a afirmação das propostas e do caminho alternativo, que não há caminho alternativo sem a participação do PCP do ponto de vista de solução. Do ponto de vista de política alternativa, naturalmente há muitas propostas e que depois temos que ver como é que é a constituição daquela Assembleia. Portanto, aquilo que eu deixava para reflexão dos nossos ouvintes é de facto também apelar um bocadinho a essa memória e lembrar que a gente vai assistir a tudo. Eu acho que vamos assistir havendo eleições, a uma campanha talvez dos anos democráticos com mais, diria, deixem passar a expressão, baixeza, né? de vale tudo, né? E eu acho que a gente precisa, pelo menos da nossa parte, vamos fazer, é trazer para cima os problemas e as soluções. E, portanto, acho que vai haver aqui muito aproveitamento político de todo esta lamaçal, né? Não para bem do povo, mas sim para benefício próprio e, portanto, é importante lembrar quem é que a gente vai eleger para ter lá com 230 Tu já tinhas iniciado um pouco esta conversa, vou-te dar menos tempo. Sim. Também não temos, mas queria que dissesses quem é que achas que também está aqui melhor preparado. Tu até já deste hipóteses de candidatos do Partido Socialista que podem encabeçar uma disputa eleitoral, mas o que é que tu vaticinas? Enfim, por exemplo, do PSD, não é? Se me perguntares quem é que é o melhor candidato, quem é que está melhor posicionado dentro do PSD para ser Primeiro-Ministro, eu digo que é Pedro Passos Coelho. Montenegro é que não é. Portanto, Montenegro não tem uma liderança forte dentro do partido, não consegue apresentar uma liderança, nem uma solução para o país, digamos que conquiste, sobretudo, o eleitorado do PSD, do CDS ou tudo mais, e, portanto, olha, venha Passos Coelho. Acho que sim. Venha Pedro Passos Coelho. Agora, tem que discutir internamente entre esquerda e direita, quem é que achas que pode tirar nesta dicotomia que já aqui frisei do PS à esquerda, portanto PCP, Bloco de Esquerda Livre, à direita vamos colocar o PSD, a IL e o Chega e até o CDS, que não elegeu, mas teve um número elevado de votos, atenção, não foi o partido menos votado de todos os que estão, apesar de não ter representação. Quem é que achas que pode tirar o maior partido? Benefício. Bem, assim. eu diria que o Bloco de Esquerda será um partido que irá ter um resultado mais favorável, portanto irá ter essa capacidade, e está a ter essa capacidade de conquistar espaço. Julgo que o PCP deverá fazer uma reflexão interna sobre a forma como se está a apresentar, sobretudo através do seu candidato, se quiser ganhar e conquistar mais eleitorado, apesar de que percebo... Não anunciámos nenhum candidato. Pronto, mas apesar de que percebo... Isso é importante até essa referência, mas percebo perfeitamente, portanto, as eleições em termos distritais, como é natural, mas será... Isso foi uma boa dica ao Patrício. O seu candidato, nós temos... Alguém já tem candidato no distrito? Eu não sei, nem sabemos se vai haver eleições. Agora, o PSD... Sim, mesmo para terminar. Temos de ir a um sim e talvez rápido. Sim, o PSD está de facto numa situação muito fragilizada em termos de organização. Vamos ver, portanto, eu espero que o Chega não conquiste tão assim eleitorado como se vaticina, e creio que a Iniciativa Liberal também vai conquistar algum espaço. Vamos a um sim, não, talvez, Francisco?
Ora, eu hoje trago um não ao estado de grande parte das nossas estradas na cidade de Évora, que representam um perigo de acidente, principalmente para quem circula de bicicleta ou de moto. Há buracos que surgiram agora com estas chuvas nos últimos dias e que não têm tido uma resposta célere como deveria acontecer, até porque as vias estão em muito mau estado e não existe uma resposta concertada da Câmara Municipal para responder a este problema, portanto um não ao estado e ao perigo que temos nas nossas vias. Patrícia Machado, sim, não, talvez? É um não, este arrastamento de não resposta às reivindicações dos profissionais de saúde, particularmente dos médicos. Isto que tem levado nos próximos dias, aliás, como foi na semana passada, novos anúncios de encerramento noturnos das urgências pediátricas e, portanto, é urgente dar resposta a isto para melhores cuidados de saúde e que também essa luta deve estar patente. E eu deixo aqui um apelo à participação no próximo sábado na manifestação da CGTP em Lisboa. Luís Pardal, sim, não, talvez? Eu não quero adicionar mais confusão, mas eu trago um talvez, portanto, só para... Gostava de perceber, de facto, qual é que é o andamento que terá as suspeitas sobre Marcelo Rebelo de Sousa, não é? No caso dos 4 milhões, portanto, no Hospital de Santa Maria, no meio desta nebulosa toda, também gostava de saber mais informações sobre aquele caso das gêmeas. Precisamente. É um talvez. Reticências. Terminamos assim este Sim não talvez. Tenha a continuação de uma boa tarde. O Sim não talvez está sempre na DNFM, à quarta-feira às 18h, domingo às 21h e sempre que quiserem www.dnfm.com, também na página do YouTube da DNFM e no canal de podcast. Tenham uma boa tarde.